Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, estou novamente aqui, né, para mais um encontro aqui com vocês, para a gente aprender, para a gente estudar, certo? Hoje a gente está aqui para falar sobre sustentabilidade, né, com um tema muito legal, muito bacana, certo? Eu sou professora Vanessa da Escola Municipal para Aulas Digitais e sempre lembro a vocês que somos uma equipe, né? Isso a gente sempre frisa aqui que tem uma equipe gigantesca aqui na produção para cada vez mais ir melhorando e levando esse conteúdo de qualidade para vocês. Temos aqui a nossa intérprete de Libras, né, para que essa aula fique mais acessível, né, para todos e todas. E tem o seu professor em sala de aula da sua escola de origem, que também é nosso parceiro e está em conjunto aqui com a gente para esse momento de estudo. E junto aqui no estúdio está o nosso professor Alami. Fala aí, Alami. E aí, gente, deixa eu virar para esse lado aqui, para não ficar complicado aqui assim. Aqui, ó, professor Saradã, tá aqui. Professor, isso aqui é uma brincadeira que eu faço com vocês no ano. Quem já estudou comigo sabe disso. E conhece a história, mas você não conta para ninguém não, viu? Conta não, porque se rir já sabe, né? Eu tiro onda. Então, gente, ó, é um prazer estar com vocês aqui. Essa galera que está do outro lado da câmera aqui, meu irmão, estou aqui desde 5 horas da manhã, brincadeira. E minha amiga, deixa eu chegar nela aqui para botar a mão nela, que não dá não, ela está muito longe de mim, não dá nem para botar a mão nela. Também está aqui para acompanhar, vamos embora, a aula hoje vai ser muito massa. Ó, como sempre, bota teu caderno de lado, tá? Anota as tuas dúvidas, leva para a sala de aula, que essa questão de sustentabilidade é um tema que tu vai levar até o final da tua vida, cara. Vá por mim, confia em mim. Vamos embora, professora. Pois é, gente. Então a gente lembra, né, que sempre essas aulas vão estar passando ao vivo, né, na TV, mas que também vocês podem interagir ao vivo com a gente, né? Então, se tu ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife no celular, baixa agora aí. Se for modelo Android, né, vai aparecer aí o QR Code na tela, certo? Para que você direcione seu celular e você possa baixar o aplicativo e interagir ao vivo aqui com a gente. Ou então, se você tem iOS, né, vai aparecer aí o outro QR Code para que vocês possam baixar o aplicativo e a gente poder diminuir essa distância, né? É muito importante a participação de vocês. O professor Alami está aqui hoje mediando o chat, né? Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, manda aí no chat que a gente vai estar aqui ligado aí no que vocês forem comentando. Tá bom? Então vamos agora iniciar nossa aula, né? Com esse tema aí da educação do campo, né? A gente está abordando muito temáticas assim sobre a questão de movimentos sociais, né? O movimento social do campo, e a gente na aula anterior falou a questão do papel da mulher, a agroecologia, né? Que a gente vem trabalhando, e a gente mais à frente vai entender um pouquinho melhor sobre a questão da agroecologia. Mas hoje a gente vai falar sobre a educação do campo, né? O que seria essa educação do campo? Então, hoje na aula a gente vai poder refletir um pouquinho melhor sobre esse assunto. Mas, como de costume, né, eu sempre gosto de trazer uma tirinha ou uma charge para que a gente possa ter esse momento inicial de reflexão, né, sobre a nossa temática, o que é que a gente vai trabalhar durante a aula. E a charge de hoje diz exatamente o seguinte: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Então, agora eu gostaria de chamar o queridíssimo aqui, professor Alami, para esse momento de reflexão e perguntar: ô professor Alami, o que é que essa charge aí, né, com essa fala aí do pai, o pai e uma criança, né, o que é que essa fala quer dizer, né, o que é que essa fala nos sugere aí? Professora, como sempre, a senhora traz cada reflexão que é impressionante, a gente tem que parar. Se você analisar essa charge, professora, você vê que lá eles já estudaram isso em História, Geografia, o êxodo rural, não é? O homem saía daqui do sertão por conta da seca, muitas vezes ia embora lá para o sul, sudeste, onde lá tinha a oportunidade de emprego. Era muito complicado, mas por quê? Porque ele não tinha o sentimento de posse da terra. A terra, a professora já explicou para vocês o que era latifúndio, estava na mão de poucos, né? Então, era passar de pai para filho. Olha, tá vendo isso aqui? Mas nada te pertence. Então, eles plantavam só para poder comer, muitas vezes para pagar ao seu patrão, a que estava lá, e não sobrava nada para ele. Então, qual era o caminho?
pegar o burrozinho, não sei nem porque me interpretei para falar burro, viu? Mas pegar o burrozinho, ó, agora já sei, ó, pegar o burrozinho assim, tá vendo? E ir embora pro Sudeste. Era ou não era, professora? Exatamente, né? Então, por isso que hoje a gente vai trabalhar um tema importante, né? Que a gente sabe que a educação é um pilar, né? Um âmbito muito importante dentro da nossa sociedade. Só quando a gente conhece, quando a gente está ciente das coisas, né? O conhecimento é que a gente consegue transformar a nossa realidade. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar, e o tema da aula de hoje é a educação do campo, né? Com uma nova perspectiva, uma nova base ali, formatação de educação, né? Onde possa estar centrado, onde possa ter como objetivo aquelas comunidades, aquelas populações do campo. Mas durante a aula a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Bom, aí eu trago a questão inicial, né, que a gente já falou isso em outras aulas, a questão da concentração de terras e tudo mais. Então, a gente entende que o território rural, né, isso a questão, quando a gente trabalhou a reforma agrária, a gente falou dessa questão da concentração de terras que vem lá das capitanias hereditárias, né? Então, a gente sabe que todo o histórico de territórios rurais no Brasil, ele é concentrado em uma pequena população, né? Sempre foi dado de uma forma desigual, comparado ao resto do planeta Terra, né? Comparado ao continente africano, comparado à Europa, aos Estados Unidos, enfim. Então, sempre foi dado de uma forma desigual, ok? Então, a sociedade desigual da qual a gente está inserida, né? Então, ela tem dois formatos de educação, que a gente vai entender melhor, educação rural e educação do campo, certo? Então, a educação que tem o objetivo de colonizar os trabalhadores rurais, camponeses e demais povos do campo, é diferente da educação que tem o objetivo de libertar esses povos, né? De uma educação libertadora, que transforme, que possa ter uma consciência crítica diante da nossa realidade. Então, aí eu apresento a vocês, né, a educação rural e a educação do campo, que a gente vai entender cada uma dessas melhor, ok? Bom, a educação rural, ela está mais voltada à questão do paternalismo, né? O que é que seria essa questão do paternalismo? Muitas vezes ali aquele grande latifundiário, coronel, né? Eles davam educação, uma educação básica de alfabetizar aqueles trabalhadores ali, né? Agricultores que trabalhavam nas grandes terras deles, para só ter um acesso a algum conhecimento, né? Alfabetizar. Então, muitas vezes, essa educação era voltada muito para a submissão, né? Não era uma educação onde trouxesse uma questão de pensamento crítico, né? Que aquela pessoa que estivesse ali na escola, ela pudesse sair daquela realidade, né? Transformar aquela realidade. Era uma ideia muito de submissão, de tirania, né, de autoritarismo, né, muitas vezes usando da violência, né, dentro desse contexto de educação. A gente vê falar muito, né, não sei se os avós de vocês, o meu avô mesmo falava, meu avô que veio dessa área rural, né, era agricultor, ele falava muito que lá onde ele estudava tinha muito essa coisa, né, da violência, né, dentro da escola, algumas punições e tudo. Então, muito desse lugar aí, e que causa desigualdade, né? Não é uma educação universalizada, não é uma educação democrática, né? É uma educação que aumentava ainda mais esse ato de desigualdade, ok? E produtivista, né? Só pensando na produção ali, de plantar, não tinha outras perspectivas, era só a questão da terra apenas, né? Isso. Então, uma produção massiva, né? desse território, onde associa-se a questão dos venenos, né, do agrotóxicos e tudo mais, né, a utilização, até porque esse tipo de produção massiva ou intensiva, né, é um tipo de produção que ainda é muito usado, a questão da monocultura e tudo, que ela não está visando muito a qualidade do alimento que está sendo plantado ali e nem o meio ambiente, né, que a gente sabe que agrotóxicos, venenos, ele contamina não só o nosso solo, como nossas águas, não é um alimento que a gente consome de qualidade, certo? Então, a gente ainda vê muito essa prática, né, da questão do agrotóxico, que está vinculada ao agronegócio, né? Então, vem muito desse lugar aí, dessa produção massiva, essa produção, agricultura intensiva, certo?
Então, resumidamente, a educação rural era voltada apenas para esse contexto de produção, né, de agricultura intensiva, onde a produção estava em primeiro lugar. E predominavam os valores da cidade sobre os valores do campo, certo? Já a educação do campo, ela vem a partir da luta de alguns movimentos sociais, como é o caso das comunidades indígenas, certo? Das ribeirinhas também, aquelas que ali vivem à margem, né, dos rios, que necessitam, que o rio ali é uma forma de sobrevivência, né, daquelas comunidades, e das comunidades quilombolas também. E dentro dessa perspectiva, né, da educação do campo, a gente pode trazer algumas dimensões desse território, porque quando a gente entende a educação do campo, ela está trazendo uma nova perspectiva para a educação da pessoa, né, que mora ali no campo, nas áreas rurais. Porque ela quer trazer não só a perspectiva educacional, mas ela trazer valores, né, que tem ali dentro do campo. Como é o caso da cultura, né, da memória, da história daqueles povos, daquelas populações, a questão das crenças, das religiosidades, né, reconhecer essa questão, certo? E também da questão da língua, né? No caso dos povos nativos aí, indígenas, que também eles trazem fortemente, né, a importância e trazer essas dimensões, né, essas esferas que fazem parte daquelas comunidades. E não só visar a questão da produção e de um letramento ali, né, para alfabetizar aquelas pessoas, mas que elas se reconheçam naquele território e que queiram permanecer e valorizar aquele território, que queiram transformar, certo? Então, resumindo aqui, a educação do campo tem como finalidade o reconhecimento e valorização dos povos do campo, ok? As primeiras escolas no campo, certo? Ela se dá muito na ausência de políticas públicas, né? Não tinha muitas políticas públicas voltadas a uma educação, né? Não tinham leis ali que pudessem valorizar, né? Que pudessem reconhecer essa educação do campo. Então, por isso, era muitas vezes feita, né, por esse coronelismo, né? Por esse coronel, que era essa pessoa, né, esse grande latifundiário, que muitas vezes construíam escolas ali próxima às seus latifúndios, né, para que pudessem dar um certo nível de educação para aquele trabalhador. Então, coronelismo, né, que vocês já devem ter estudado isso nas aulas de história, é uma prática política que se tornou comum no Brasil durante as primeiras décadas do século XX, certo? Então, a figura do coronel é esse latifundiário que exerce o poder político, econômico, social dentro dessa área do campo. Em relação a isso, o professor Alami tem um comentário a fazer, não é isso, professor Alami? Gente, a gente estava falando com vocês aí no início, aquela charge que a professora colocou, remete a isso aí. E ela falou de povos indígenas. E vocês acabaram de ter uma aula de ciência sobre a evolução das espécies, pegaram o Darwin, Lamarck, então os homens veem a evolução das espécies, cada um, principalmente nós humanos lá. Mas existe a evolução social também, que essa professora Vanessa está falando, tá? Recentemente, os índios que, depois de lutar muito, ganharam direito, professora, que era ter direito à sua escola indígena. Tá? Hoje eles têm esse direito em lei, em ter a sua escola dentro das suas tribos lá, com professores formados índios, para poder falar. A senhora sabe que eu sou descendente de Pancanaru, né? E lá, muito próximo lá, os Funiões, eles têm uma escola indígena lá dentro, com professores indígenas. Então, o que acontece? Lá atrás, esses coronéis não permitiu nem que índios, nem camponeses, nem negros, ninguém estudar. Não tinha esse direito ao estudo, professora. Era só campo, terra, era enxada. Somente isso, professora, era desse jeito. Pois é. Um parêntese aqui, né, que eu gostaria de frisar, né, uma questão muito importante, porque a gente fala educação do campo, né, não é educação no campo. Porque quando a gente trabalha essa questão de dizer educação no campo, a gente está muito relacionado à questão do direito, né? Isso
para dizer assim, existe, né, escolas, existe educação oferecida naquela comunidade ali rural. No entanto, quando a gente fala educação do campo, a gente está falando de um projeto pedagógico, político, onde se reconheça, né, a partir da realidade concreta ali daquelas comunidades, a gente possa transformar. Então, é uma educação totalmente diferente. Então, se a gente fala no campo, a gente está direcionando a uma questão mais de direito, né, de reconhecer que precisa ter escola, educação para aquela comunidade. No entanto, quando a gente fala do campo, a gente está falando de uma questão que vai para além, né? Que é uma educação transformadora, uma educação que desenvolva o pensamento crítico, a consciência crítica, política daquelas pessoas. Certo? Professora, inclusive, é só para vocês entenderem, quando vocês saem com o professor de vocês, que vão fazer, a gente vai fazer um passeio, ó o dedinho, aí a educação no campo, não é isso, professora? Isso. É a educação no campo. Você foi lá fazer uma aula fora. A educação do campo é isso que a professora, como sempre, ó, é muita cuca, meu irmão. Deu um show aí vocês já entenderam tudo, né? Vamos embora. Pois é, mas vamos aqui seguindo a aula, né? Então, a educação do campo, ela vem com essa perspectiva, né? Isso da mudança nos conceitos e na prática pedagógica também. A história, né, dessa educação do campo vem a partir dessa mobilização, né, do surgimento dessa luta de homens e mulheres por uma educação que considere a realidade social, econômica e política, né, como a gente estava falando, que é importante essa educação transformadora, essa educação que abarque todas as questões ali daquelas comunidades, daquelas populações, certo? Para que não exista essa saída, né? O êxodo rural, que vocês já estudaram isso em geografia, né? Que a gente vê muito essa questão do êxodo rural e muitas pessoas que saíram das suas comunidades, né? Das suas áreas rurais, justamente para as cidades, muitas delas foram em busca de educação, né? A gente sempre vê aí algumas pessoas que saem, né, do meio rural para atrás de trabalho ou de uma educação de melhor qualidade, não é isso, professor? Professora, só interromper aqui um pouco aqui. Pedro, se você não especificar a sua pergunta, você só diz o seguinte, tá? Eu estou com dúvida, mas você tem que dizer qual é a dúvida para a professora poder esclarecer, tá, Pedro? Faz isso aqui e diz assim, qual é a tua dúvida específica na fala dela? E aí a gente detalha, porque assim, estou com dúvida, fica meio vago a gente tentar te responder, Pedro, tá? Mas eu estou dando um retorno ao vivo, como a gente prometeu para você, tá vendo? Isso, Pedro. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí, coloca a escola sempre, gente. Quando vocês forem participar, né, aqui da interação, coloca sempre a sua escola de origem para a gente saber, a gente mencionar aqui, tá bom? Bom, então é justamente isso, né? A gente vê essa questão da educação como comprometida, né, com as pessoas e comunidades que vivem naquela realidade, certo? Para que elas possam coexistir, existirem por lá, né? Não precisarem sair, migrar dessa área do campo para as cidades, né? Que elas possam se reconhecer e serem valorizadas no seu lugar de origem. Ok? Então, por isso que essa educação, ela valoriza os aspectos políticos, certo? Da questão do campo, os aspectos econômicos também, a questão da economia solidária, né? Que a gente vê que são valores totalmente distintos dessa economia convencional que a gente pratica muitas vezes, onde os valores são mais igualitários, né? Onde as pessoas possam agirem de uma forma mais benéfica, certo? Então, isso também foi valorizado dentro dessa perspectiva da educação do campo. E os aspectos culturais, que é o que a gente estava vendo, né? Do reconhecimento da memória, das crenças, religiosidades também, certo? Da história daquela população. Então, a educação do campo, ela está relacionada a uma educação libertadora e transformadora, certo? E aí, a semana passada, né, a gente vivenciou uma semana aí se falando muito dessa figura importante, dessa personalidade aí, né, que é o Paulo Freire, que foi um grande educador, um grande pedagogo, que não só de referência para o nosso âmbito aqui nacional brasileiro, né, para a nossa sociedade brasileira, mas também
em níveis internacionais, certo? Então, Paulo Freire, ele teve um projeto de pedagogia, né, de educação muito interessante, né? Era uma educação que ele trazia, uma educação que trazia autonomia, trazia liberdade para o indivíduo. E ele fez um trabalho muito intenso dentro dessa realidade do campo, né? E era justamente nessa perspectiva de trazer a realidade concreta daquelas pessoas e, a partir daquilo ali, começar o processo de conhecimento, né? De educação. Então, por isso que a gente frisa ele como uma figura muito importante e principalmente dentro dessa perspectiva do campo, né? Então, a educação dele trazia como um ato político, né, sobre essa questão de você, a partir do seu conhecimento, você conseguir transformar, né, a sua realidade, começar a se mobilizar. Então, por isso que a educação dele era uma educação como um ato político, uma educação que incentive também, né, a criticidade, onde a gente possa analisar, qualificar, ter essa capacidade e que individualmente e coletivamente a gente possa transformar nossa realidade, né? A gente possa agir diante disso tudo. Então, ele incentivava muito essa perspectiva da gente ter uma consciência política, uma consciência crítica. E é muito voltada também para essa educação do campo. Então, a educação do campo nasce justamente dentro dessa perspectiva aí do movimento, né, dos trabalhadores sem terra, trabalhadores que vêm lá do campo, né, do MST, e essa perspectiva nasce lá no meados da década de 90, né, isso no primeiro encontro nacional de educadores nas áreas de reforma agrária. A gente já estudou em aulas anteriores, né, a questão da reforma agrária, a importância, e é uma das pautas principais do movimento sem terra. E aí, dentro desses encontros, né, onde a gente viu lá que muitos, nos assentamentos, né, muitas dessas mobilizações, eles traziam como pauta a importância dessa educação feita para essas pessoas, essas comunidades que estão lá, para que elas não possam sair, para que elas possam permanecer, melhor dizendo, nos seus territórios. Ok? Então, os movimentos sociais rurais, certo, são protagonistas da educação do campo. Então, vem a partir daí dos movimentos sociais, dessas mobilizações, esse protagonismo, né, esse incentivo para existir essa educação do campo. E é importante a gente frisar aqui que a luta dos movimentos do campo tem como base a educação, certo? Sem educação de qualidade, torna-se impossível a vida no campo, certo? Então, portanto, isso é um fator determinante para que as pessoas permaneçam nesses territórios. Não é isso, professor Alamir? É verdade, professora Vanessa. Eu queria aproveitar aqui, professor, já que a senhora fez uma referência a Paulo Freire, eu queria tirar meu chapéu para ele, tá? Que realmente, na década de 50, ele transformou esse país. Não só esse país, o mundo. Tá? Tanto é que vocês já viram a história que ele foi exilado daqui durante o regime militar, porque o pessoal não queria que o homem do campo tivesse direito à educação. Por quê? Porque se eu não tiver conhecimento, fica mais fácil de manobrar. Quando você não tem conhecimento do que você está falando, você aceita qualquer assunto como verdade. E muitas vezes não é verdade, tá? Hoje vocês têm a internet à disposição de vocês para perguntar a Dr. Google, verdade ou mentira? Não é verdade? Mas naquela época não, o pessoal nem sabia escrever. E Paulo Freire foi uma pessoa, como a professora disse, uma personalidade que fez uma revolução que transformou o século, que é a Revolução da Educação. Vê lá no YouTube Revolução de Angicos, você vai gostar muito do documentário. Pois é, e essa educação, né, a gente frisa aí que ela não só é uma educação para se adaptar à vida rural, né? É importante que a gente deixe isso bem destacado, porque não é só para se adaptar à vida ali daqueles territórios rurais, mas feita, criada, né, pelas pessoas que vivem lá, né, por pessoas, com as pessoas que vivem lá, não para as pessoas, né? É um processo que se dá de uma forma dialógica, né? De um processo de diálogo e construída em conjunto, em parceria, não
de cima para baixo, né? Como se diz a história. Não é feita para as pessoas, mas com as pessoas que vivem nesses territórios rurais, certo? Então, hoje a gente fica por aqui com essa aula, né, sobre a educação do campo, a importância da educação. A gente sabe o quanto é importante conhecer, porque o conhecimento é que realmente liberta a gente, que a gente fica sabido, que a gente pode transformar a nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sempre participem das aulas, gente, porque é muito importante esse retorno, esse feedback de vocês, certo? A gente fica muito contente, muito feliz aqui em ter esse retorno de vocês. E espero que tenham gostado. Um forte abraço para todos e todas e até a próxima aula. Tchau, tchau.